Olá, gente linda, gente amada, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Com Jesus no barco, tudo vai bem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre força, sobre coragem de enfrentar várias situações de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. No livro de Números, no capítulo 13, 14, nos relata uma história de força, coragem. Quando Moisés enviou os espias à terra de Canaã para ver, como era a terra, o que tinha lá, se era boa para a plantação, se tinha perigo, como que era o povo, como que era a situação da terra que o Senhor nosso Deus tinha prometido aos israelitas. Aí nós vemos que dentre os homens que foram enviados ali, havia 2, dos quais, os que saíram do Egito, que alcançaram a promessa de Deus. Os outros que chegaram junto com eles foram remanescentes, foram os que foram nascendo e criando pelo caminho, pelo deserto, no período dos 40 anos que passaram no deserto. E Caleb e Josué foi dos que saíram do Egito e que chegaram até a terra prometida, segundo os relatos da palavra do Senhor. Aqui no 13, no verso 28, fala assim: mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Então o que me chama a atenção aqui é que às vezes, quando nós estamos numa situação, num período que precisamos guerrear contra o nosso inimigo para alcançarmos algo que Deus nos prometeu, vai surgir muita situação que nos desanima. Vai surgir algo da parte do inimigo para poder combater, para tentar aniquilar a nossa coragem. E nós vemos aqui uma prova que Josué, que Caleb, eles não deram tempo para o inimigo trabalhar na mente deles, colocando esses impedimentos, colocando essas dificuldades como impedimento. Eles estavam dispostos a lutar contra os gigantes, contra aqueles outros povos que seriam inimigo deles ali. Poderiam tornar a causa da desistência daquela promessa de Deus. Se eles fossem olhar as dificuldades, eles teriam desistido de cara, não teriam enfrentado nada e não teriam tomado posse dessa terra que o Senhor Deus prometeu. E a lição que eu tiro daqui desse texto é que assim também é o reino de Deus. É tudo na nossa vida. As coisas materiais, às vezes nós temos dificuldade de consegui-las, não é porque não temos direito, não é porque nós não podemos usufruir, é porque não temos coragem de enfrentar os obstáculos, as dificuldades. Às vezes perdemos a oportunidade. Naquele período que estamos em espera, nós deixamos o inimigo nos desanimar, dizendo que nós não vamos conseguir, que aquilo não é para nós, que as coisas são muito difíceis. Assim como Josué e Caleb, eles desceram e instantaneamente tomaram a decisão: iremos tomar posse dessa terra e por certo venceremos. Então esse pensamento é o que nós precisamos ter em relação a todas as coisas. Nesse mundo, seja material, seja espiritual, é tomada a força. Vamos ver aqui no Evangelho de Mateus
o que Jesus fala sobre a posse do reino de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 11, o verso 11 também diz assim: Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então não é só as promessas no mundo material que às vezes deixamos de possuir, deixamos de usufruir, porque tememos os gigantes, tememos as dificuldades. No reino dos céus também é dessa mesma forma. Às vezes não queremos ocupar o nosso tempo fazendo aquilo que o Senhor colocou na nossa mente, né, no nosso coração para que fizéssemos. Desistimos porque vemos as dificuldades, porque não é fácil, realmente não é fácil. Fazer a vontade de Deus demanda tempo, demanda esforço, demanda renúncia, demanda tudo que nos tira da zona de conforto. Não tem jeito. Apesar de muitas outras situações o tempo seja nosso aliado, em outros ele é nosso inimigo. Porque se nós não soubermos remir esse tempo, fazer com que as coisas andem em equilíbrio, em conformidade umas com as outras, nós vamos ser impedidos de fazer muitas coisas. Fazer para Deus, fazer para nossa família, fazer para nós mesmos, porque nós não sabemos remir esse tempo. Mas quando nós despertamos, quando nós pedimos a Deus sabedoria, Ele nos dá sabedoria, nos dá equilíbrio, nos dá condições e oportunidades de estar fazendo sempre aquilo que Ele deseja para nós. Nesse mesmo capítulo 11 do livro de Mateus, no verso 25, vai falar assim: Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Outra palavra que nos encoraja a deixar de lado o nosso comodismo, a deixar de lado o desânimo, o pensamento, o pessimismo, que às vezes temos de sobra na nossa vida. Isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, eu estou cansado, eu estou sem direção, isso não é para mim. Então, o próprio Senhor Jesus nos encoraja. Todas as coisas já foi concedida por Ele. Porém, precisamos estar alerta, precisamos estar com o pensamento positivo, com fé, com a esperança que tudo nos é possível porque nós cremos. E quando nós sentirmos cansado, que nós possamos buscar a aprender do Senhor Jesus, que é manso, que é humilde, e Ele diz que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Então, o que depende é de nós mesmos, buscar os exemplos que nós encontramos na palavra de Deus. Nós vamos encontrar inúmeras pessoas que venceram pela sabedoria que vem de Deus.
porque às vezes somos cultos demais, somos estudados demais e achamos que já sabemos de tudo. Deixamos o espírito de rebeldia tomar conta da nossa vida e achamos que vamos vencer por nós mesmos, pela nossa própria sabedoria. Mas é vão esse pensamento, porque aqui o próprio Jesus nos diz, ele louva ao Senhor, porque deixou oculto as coisas aos grandes, aos que se acham sábios, e havia revelado aos pequenos. Por que pequenos? Quando deixamos o espírito de rebeldia tomar conta da nossa vida, nós vamos ver que é procedente da arrogância, da falta de humildade, da falta de temor a Deus. Porque todo aquele que é humilde o suficiente para achar que precisa aprender, ele está sempre presente aonde ensina a palavra de Deus, ele está sempre presente nas oportunidades que ele tem de ser instruído, estudar mais a palavra de Deus, de buscar o Senhor em oração, porque é só assim que ele se revela a nós, quando nós oramos, buscando o Senhor, pedindo a ele que nos dê conhecimento, que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento, ele nos dá, mas isso é uma pessoa humilde que faz. Precisamos ter humildade para fazer estas coisas, porque sempre que achamos que nós já sabemos o suficiente, nós afastamos de toda possibilidade de crescimento, toda possibilidade de entendimento daquilo que o Senhor nosso Deus quer para nós. Caleb e Josué entendeu que aquela era a promessa de Deus e valorizou essa promessa. Eles foram receber a promessa que Deus tinha feito lá longe, lá no início da jornada. Eles constataram que ali realmente era uma terra que emanava leite e mel, que era produtiva, que tinha tudo de bom, tudo para dar certo. O que eles precisavam era coragem e força, que viessem de onde? Que viessem de Deus, porque eles já tinham uma idade avançada. Aos 80 anos, eles não sentiram cansados e incapacitados, porque eles tinham a base nessa palavra aqui do Senhor Jesus, que eles eram firmados nessa palavra, eram firmados na rocha, no Deus vivo, que lhes concedia força e coragem para enfrentar todos os obstáculos. E que nós também, nas nossas lutas diárias, que nós não vivamos só na defensiva, que nós possamos encontrar no Senhor nosso Deus, no Senhor Jesus, a força para irmos guerrear contra o nosso inimigo, através da oração, através do jejum, através da consagração, através dessa palavra que nos ensina o passo a passo de como vencer. Enquanto nós estamos na defensiva, perdemos muitas vezes a oportunidade das conquistas, porque a conquista vem quando avançamos, quando vamos em frente, quando enfrentamos o gigante. Então, o que nós precisamos fazer é sair da defensiva e partir para o ataque. As batalhas espirituais, elas são travadas no mundo espiritual. Não é pela nossa força, não é pela violência, pela força do nosso braço, mas é no crer que o Senhor Deus guerreia por nós e só avançarmos. Como foi com Caleb, com Josué, como o próprio Jesus está dizendo aqui, que o reino é tomado à força desde os tempos antigos. Então que nós tomamos essa lição para a nossa vida, que nós venhamos buscar essa força, aprender com Jesus que é manso e humilde, mas aprender também a ter estratégia de invasão no terreno inimigo, invadir o reino das trevas com a nossa oração, com o nosso jejum, com o nosso louvor, com o nosso tempo tirado, separado, para aprendermos do Senhor Jesus a como vencer essas forças malignas e conquistar o que é nosso por direito aqui na terra e, por fim, a vida eterna com o Senhor nosso Deus. Amém?